Bom dia, William. Breno Beretta, Rádio e TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento de decisão, a primeira grande decisão que o Guarani tem no ano, né? Você que é um jogador acostumado com esse tipo de jogo, o que você está esperando em relação ao Palmeiras, que talvez não seja o time titular, mas mesmo assim a gente sabe que todos os elencos do Palmeiras são complicados, né? Você falou bem, é o Palmeiras, né, cara? Uma camisa pesada, né? Historicamente aí tem conquistado bastante títulos, né, nesses últimos anos. É um elenco, se ele não tiver dois times, tem três times, né, com boas condições. E tratando-se de jogos decisivos, assim, eu acho que desde o início do Paulista são jogos decisivos, né? Porque é um tiro curto, né? Desde o início a gente chega aqui com esse pensamento, né? Um tiro curto e desde a estreia aí você já tem que ganhar o próximo jogo, ele se torna decisivo. Aí você vem um Santos pela frente e aí ele se torna mais decisivo ainda. Então, jogo a jogo, assim, a gente tem vivido decisões, né? E agora, cara, a gente tem que trabalhar forte aí porque a gente sabe que a gente vai enfrentar uma grande equipe e assim nós temos um objetivo, né? Eles já conquistaram o objetivo da classificação e nós temos o nosso, que é classificar. Então, acredito que vai ser um grande jogo. William, bom dia. Letícia Oliveira, Globo Esporte, IPTV. Vocês vieram, né, de um derby vencido com muita garra, que trouxe bastante ânimo para a equipe. E aí, podendo confirmar a classificação na última partida contra o Botafogo, um jogo em casa, veio essa derrota como se fosse mesmo um balde de água fria. Queria que você falasse para a gente como que está a cabeça do elenco, como que o Matheus está trabalhando isso com vocês, para justamente retomar essa boa fase. Vocês, né, como você bem falou, vão ter um adversário difícil agora pela frente nessa decisão, mas como se recuperar desse baque do último jogo, né, depois de ter vindo tão bem de um derby, para poder retomar esse caminho e conquistar essa classificação, já que o Guarani só depende dele para avançar. Letícia, na verdade, assim, cara, a gente faz uma análise no modo geral, a gente tem feito um campeonato equilibrado. Porém, a gente também tem uma autocrítica, né? A gente sabe que a gente não fez um bom jogo contra o Botafogo. Contra o Velo a gente fez, contra a Portuguesa a gente fez, no Derby a gente fez, e no Botafogo a gente, né, coloca a cabeça no travesseiro e a gente sabe que não desempenhou o mesmo futebol das outras três partidas e automaticamente um campeonato difícil, o Botafogo também querendo a classificação deles, né? Então, fez com que a gente saísse daqui derrotado, né? Então, assim, como a gente também não lamentou em alguns resultados negativos no início, a gente não pode lamentar, a gente tem que levantar a cabeça, né? Trabalhar, sabendo do adversário que a gente vai enfrentar, sabendo de tudo isso que você falou, né? Que depende de nós, né? E que a gente possa ir lá, né? E fazer uma grande partida e sair de lá classificado, que é o objetivo de todos aqui no clube. Tudo bem, William? Antônio Lupe, da Rádio CBN. Bom dia. Bom dia. Para o jogo contra o Palmeiras, é claro que o Matheus está pensando ali em armar a melhor estratégia, porque, como já foi falado aqui, é um jogo diferente, questão de gramado sintético, questão da força que o Palmeiras tem. O Guarani não tem nem o Isaac e nem o Diego Torres. E você, pelo que a gente vê em campo, você tem essa qualidade, né? Até percebe alguns lançamentos que você faz tentando ligar essa jogada tipo defesa e ataque, que são bons lançamentos. Você tem uma qualidade. Você se sente à vontade para, se precisar, ser esse cara para pegar a bola, carregar da defesa, tentar ali achar um passe para o ataque, até para o Guarani tentar surpreender esse Palmeiras? Você se coloca à disposição e você se sente à vontade, caso for o escolhido, para assumir essa função de um camisa 10? Cara, essa pergunta, eu acho que eu nunca recebi essa pergunta aí, rapaz, na minha carreira, e olha que são bastante jogos, né? Bastante times também, mas assim, cara, como você falou, cara, o Matheus tá pensando, então deixa ele que quebra a cabeça dele. Para te ser sincero, se fosse para eu ajudar, se não tivesse uma outra opção, se não tivesse jogadores de mais qualidade, com certeza eu me colocaria à disposição. E como eu me coloco também se ele me optar por mim ali, sabe? Mas a minha função mesmo é de camisa 5, fazer uma saída de bola, né? E hoje
fala-se muito em saída de bola, mas a primeira função do volante é sempre fazer uma boa marcação, né? Essa, na minha opinião, é a primeira função. Mas, cara, se não tiver outra opção, se ele, né, optar por mim, eu creio que tem bastante jogadores de qualidade que possam fazer aquela função ali, tirando o Isaac e o Torres, né? Mas, como você falou, deixa o Matheus quebrar a cabeça aí. Ô William, você e o Natan, vocês têm muita qualidade, né? E ficou evidente que vocês fizeram bons jogos ao longo do campeonato, né? Apesar de pouco tempo para entrosar, esse tipo de coisa. Mas em algumas partidas a gente percebeu que o time adversário com mais jogadores do meio-campo acaba sobrecarregando um pouco vocês dois, principalmente. Você acha que um jogador a mais, principalmente contra o Palmeiras, iria ajudar a dar uma consistência a mais se tivesse, por exemplo, um volante a mais ali junto com vocês, ou dois meias ali nesse meio-campo, para povoar e vocês não perderem tanto o meio-campo como foi em alguns jogos? Como que a gente pode responder essa pergunta assim? Alguns jogos a gente perdeu, outros não. Por exemplo, no derby a gente estava com um a menos e a gente teve um bom volume no segundo tempo. Então, é até difícil de te responder essa, fazer uma análise assim, né, desses 8 jogos assim, se a gente perdeu ou ganhou o meio campo. É evidente que quanto mais povoado o meio de campo, mais chance de você ganhar os duelos, né? E que também nem faz sentido isso que eu estou falando aqui, porque a gente estava com um a menos contra o, contra a Ponte Preta, né? E o Matheus tirou um volante e mesmo assim a gente teve um bom volume. Então, eu fico sem saber como te responder essa, você me perdoa. William, é claro que vocês, né, trabalham pensando, obviamente, no time de vocês, no que vocês podem render nessa próxima partida, mas o estudo do adversário também é muito importante. O Palmeiras ele joga amanhã um jogo difícil fora contra o Internacional lá em Porto Alegre, tem o jogo contra o Guarani em Barueri e depois na outra quarta-feira enfrenta o Fluminense também em Barueri. Existe uma tendência que o Palmeiras vá com um time reserva para esse jogo contra o Guarani, por já estar classificado. A gente não sabe ainda, óbvio. Pode ser que eles queiram colocar os titulares para tentar uma classificação melhor, né, garantir o mando de campo, apesar de já estarem classificados. Mas eu queria que você falasse um pouco desse estudo, né, que vocês estão fazendo do time e se isso, de fato, se o Palmeiras confirmar que realmente vai com o time reserva, se isso vocês consideram como uma vantagem, né, para poder realmente equilibrar um pouco mais as ações e tentar uma vitória importante fora de casa. Bom, Letícia, o estudo ele é feito jogo a jogo, né? Todos os jogos a gente faz esse estudo, né? E acredito que o pessoal da análise aí está fazendo esse estudo também, né, para que nos entregue, né, esse material e todas as possibilidades, né, de um jogador ou outro. A gente sabe que o Palmeiras tem uma maneira de jogar e a gente sabe que os jogadores ali eles cumprem funções, né, dentro das suas características. O que nós fazemos é fazer esse estudo, né, sobre as características de cada atleta, né, com a possibilidade dele jogar ou não. Agora, vantagem ou não, acho que não, né? Acho que vai ser um jogo em que serão duas equipes buscando os seus objetivos. Se você se colocar os atletas do Palmeiras que não estão jogando, eles também querem mostrar serviço para o Abel, né? Então, às vezes acaba se tornando mais difícil ainda o jogo, né? Então, a gente espera fazer esse estudo, espera impor o nosso jogo em cima do Palmeiras e, se Deus quiser, sair de lá vitorioso e classificado. Ô William, eu não sei como é que é o teu momento de lazer, se você acompanha jogos, se você se preocupa mais com a família, fazer algo diferente do futebol, mas se por acaso você acompanha os jogos do Palmeiras, ele tem 2 derrotas no Campeonato Paulista. Uma foi contra o Botafogo, lá em Ribeirão Preto, num gramado extremamente encharcado por conta da chuva, e a outra foi para o Novo Horizontino, que você conhece bem quem está lá, porque antes de você chegar no Guarani, você estava atuando lá por 2 ou 3 temporadas. Também vale esse estudo, sei que tem a galera da análise tática, mas bater um telefone, ou você viu o jogo contra o Novo Horizontino do Palmeiras, e tentar pegar alguns elementos da estratégia que o Novo Horizontino, por exemplo, usou naquele momento,
para tentar surpreender o Palmeiras mesmo jogando fora de casa, porque em Novo Horizonte foi lá, né, no Jorge Ismael de Biasi. Vale isso? Você tem Isso é aí, feito. bateu um contato com alguém lá, falou, ó, ô Rômulo, o que você fez? Porque o Rômulo fez 3 gols naquele jogo lá. Não só o contato, né, ligar para alguém e fazer essa pergunta, mas os analistas eles fazem essa análise, entendeu? E não só das derrotas, né? Eles fazem de todos os jogos assim, né? Pegam e recortam alguns lances, pontos fortes, pontos positivos, negativos, aonde pode ser explorado. Então é feito isso, não só através de uma ligação, né? Mas e eu acho importante isso, cara, porque às vezes os atletas têm uma percepção dentro de campo, né? O analista tem outra ali olhando de cima. A gente une essas situações e aí tem as decisões, né, a serem tomadas dentro do campo. Cara, já que você está pedindo, eu vou ligar pro Romulo para saber. Ô William, pra gente que joga bola de vez em quando, de fim de semana, assim, já muda bastante o gramado normal para o sintético, né? E para vocês, jogadores, né? Existe essa preocupação? Tem gente que fala que machuca muito mais no gramado sintético, ou a chance de machucar é maior. Você vê uma diferença muito grande, até contra o Guarani e a favor do Palmeiras nesse domingo? Na verdade, assim, a gente é acostumado a jogar bola né, como atletas profissionais, assim, em campos de gramas naturais, né? É óbvio que às vezes, por eles às vezes jogarem mais tempo, né, mais jogos em grama sintética, eles se adaptam mais rápido, né, ou já estão adaptados, né? O que nós temos que fazer é se adaptar o mais rápido possível, né, durante os aquecimentos, essas coisas assim, para que a gente entre em campo e saiba ali a velocidade, às vezes, de um passe que você tem que dar, ou às vezes uma marcação que você tem que fazer, né? O próprio goleiro, às vezes, um chute de fora da área, que a bola vem mais rápido, o kick da bola é diferente. Então, isso aí a gente já está, né, assim, meio calejado aí de tanto falar e saber, né? O que a gente não pode ser pego desprevenido, né? A gente tem que fazer essa adaptação o quanto antes, né? Para que a gente tenha êxito aí nas marcações, nos passes, né? Nos chutes, às vezes, de fora da área, para que a gente saia de lá vitorioso. William, saindo agora um pouquinho desse contexto todo do Campeonato Paulista, do jogo, eu queria que você falasse, você chegou aqui em Campinas em dezembro, né, como um dos reforços do Bugre para essa temporada. Como que está a sua adaptação em Campinas? Sua família também já está adaptada aqui? Acho que você nunca tinha jogado aqui em Campinas, morado aqui no caso, né? Queria que você falasse um pouquinho como que está a tua vida também pessoal, digamos assim, adaptação da tua família. Pelo que eu vi aqui, teu filho já está na escolinha fazendo futsal, né? Eu vi nas redes sociais. Queria que você comentasse um pouco se você está curtindo morar aqui, enfim. Então, eu tenho 3 filhos, né? O Enzo, a Lara e o Gael. O Enzo, ele é especial. E durante 2 anos eu tive que morar longe dele, né? Porque em Novo Horizonte não tinha o tratamento ideal para ele, né? Então foram 2 anos vivendo longe do meu filho, né? E, e eu não nem deveria estar falando isso, mas enfim, já que você me perguntou, né, algo pessoal. E Campinas, cara, tem sido espetacular para a vida dele. Espetacular. Então, aqui em Campinas a gente pode ter a nossa família toda completa, né? Minha esposa e meus 3 filhos, então a gente está junto aqui. Isso também já é de fundamental importância para mim, mentalmente. Ter todo esse tratamento, sabe? As pessoas que têm cuidado dele aqui, cara, são profissionais espetaculares também. A escola que os meus filhos estão estudando, a Lara e o Gael, né? Estão estudando. Eles têm gostado muito. O Gael só tem reclamado um pouquinho da chuva aqui, falou assim, cara, pai, aqui tá chovendo muito e tal. Eu sou um cara mais caseiro, né? Então, eu procuro ficar mais em casa, né? Gosto de ir na igreja aos domingos, quando tenho a oportunidade. Então, Campinas tem feito muito, muito bem, assim, para mim, para minha esposa, para os meus filhos, né? E eu estou muito feliz, adaptado ao clube, à cidade. E, se Deus quiser, e quem sabe a gente fica por mais tempo.